Olá, meus queridos, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando, hein? Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho de matemática. Nesse terceiro bimestre, a gente vai começar com o princípio fundamental da contagem. Então, antes, de mais nada, a gente já começou com um exemplo, porque isso vocês estão cansados de calcular. Então, vamos lá. Por exemplo, Ana possui 3 blusas e 2 calças para compor seu visual e ir ao shopping. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir para ir ao shopping? Então, o que a gente tem que lembrar? Que ela vai usar uma blusa e uma calça, ok? Então, ela vai usar blusa e calça. Esse E é importante, gravem aí. Qual é a quantidade de blusas que ela tem? 3. Qual é a quantidade de calças que ela tem? 2. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou só multiplicar. 3 vezes 2, que é 6. Então, ela tem 6 possibilidades de compor o visual dela, certo? Bom, vamos lá. Mas será que é verdade? Então, existe a árvore das possibilidades, que a gente pode exemplificar esse tipo de exercício. Então, olha, ela tem 3 blusas. Eu vou chamar a primeira blusa de blusa 1, a segunda de blusa 2, B2, A terceira, blusa 3. Quantas calças? Uma, calça 1 e calça 2. A quantidade de blusas que ela tem? Blusa 1, blusa 2 e blusa 3. E de calças? Calça 1 e calça 2, correto? Vamos supor que ela escolheu a blusa 1. Ela pode optar entre a calça 1 e a calça 2, não é? São 2 possibilidades que ela tem de escolha para compor esse visual usando a primeira blusa. Então, o primeiro conjunto ficaria, ou o primeiro visual, blusa 1 com a calça 1, blusa 1 com a calça 2, que é um visual diferente, correto? Embora a blusa seja a mesma, mas a calça vai ser diferente. Então, vai ser totalmente diferente. E se ela escolher a blusa 2? Ela tem ainda a calça 1 e a calça 2 para escolher. Então, ela pode ir com a blusa 2 e a calça 1 ou com a blusa 2 e a calça 2. Mas e se ela escolhe a blusa 3? Ela tem como opção a calça 1 e a calça 2. Então, ela pode ir com a blusa 3 e a calça 1, a blusa 3 e a calça 2. Ou seja, quantas possibilidades ela vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo? Então, está corretíssimo, certo? Bom, para se calçar, ela possui 3 sapatos e 2 sandálias. De quantas maneiras ela pode se calçar? Então, eu posso pegar a quantidade de sapatos e a quantidade de sandálias e multiplicar? Não, eu não posso fazer isso. E por que eu não posso fazer isso agora? Porque ou ela vai de sapato ou ela vai de sandália. Não tem como ela ir com um par de sapato. Ela vai pôr um sapato num pé e uma sandália no outro? Não, a menos que ela seja meio doidinha, mas se ela não for, ela não fará isso. Então, o que vai acontecer? Ela vai com o sapato ou a sandália. Se ela vai com uma coisa ou outra, o que a gente vai fazer? Somar as possibilidades. Ao invés do princípio multiplicativo, a gente vai usar o aditivo, tá bom? Então, olha só. Ela tem 3 sapatos? 3. Ela tem 2 sandálias? 2. Quantas possibilidades ela tem de escolha? 5. É só somar 3 com 5, certo? Então, isso aqui é muito importante, não esqueça. Toda vez que eu quero uma coisa e outra, o que eu vou fazer? Multiplicar. Uma coisa ou outra eu vou somar, ok? Não esqueçam. Segundo exemplo, de quantas maneiras distintas Maria pode vestir-se para ir à praia?
dispondo de 4 blusinhas, 2 saias e 2 sandálias, se ela vai usar uma blusa, uma saia e uma sandália, então ela vai usar uma blusa e uma saia e uma sandália, correto? Quando eu tenho e, eu vou multiplicar. Qual é a quantidade de blusinhas que ela tem? 4. Qual é a quantidade de saias? 2. Qual é a quantidade de sandálias? 2 também. Usando o princípio multiplicativo, multiplicando tudo, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, ela tem 16 possibilidades de escolha. Posso montar pela árvore das possibilidades? Ah, pode, vai dar um pouquinho de trabalho, mas você também vai acertar o exercício, tá bom? Bom, no terceiro exemplo entram os anagramas. O que é um anagrama? É uma palavra formada a partir de uma primeira, tendo sentido ou não, ou seja, é só a troca da posição das letrinhas de uma palavra. Certo? Então, quantos são os anagramas da palavra bota? Qual é a primeira coisa que eu vou observar? Tem letra repetida aqui? Não, não tem. B, O, T e A, certo? Então, quantos serão os anagramas? Se eu quero trocar a ordem, por exemplo, eu comecei a árvore das possibilidades aqui para vocês, olha. Então, se eu quero começar realmente com a letra B, na segunda letra eu posso colocar o O, posso colocar o T, não posso? Posso colocar o A, tá vendo? Se eu escolhi começar pelo O, sobraram quantas letrinhas? O T e o A. Eu posso escolher colocar na terceira posição o T e eu vou ter que terminar com o A. Mas e se eu quiser colocar o A? Eu posso colocar, e aí o T eu ponho aqui atrás. O que eu vou formar? B-O-T-A, que é a bota, ou B-O-A-T, certo? E isso acontece para cada letra que a gente for trocar a ordem aqui. São vários anagramas diferentes. Pela árvore das possibilidades, eu montei o primeiro começando com a letra B. Mas e se eu quiser começar com a letra O, eu posso? Claro que você pode. Então, você vai ter a mesma quantidade de possibilidades daqui, ou seja, mais 6 possibilidades. Ah, mas eu quero começar com a letra T. Também pode. Quantas possibilidades você vai ter? 6 possibilidades também. E a mesma coisa acontece com o A. Ou seja, montando a árvore das possibilidades, você também vai encontrar 24 possibilidades no total. Mas e pelo princípio multiplicativo, que é bem mais simples? Para a primeira letra, quantas opções de letra eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Esse 4 representa o que mesmo? A quantidade de letras da palavra dada. Tudo bem? Bom, eu escolhi uma letrinha para pôr aqui. Eu vou excluir uma letra, qualquer uma delas, que não importa. O que importa é a quantidade de possibilidades que você tem. Então, eu escolhi uma letra qualquer, o O, por exemplo. Quantas letras sobraram? O B, o T e o A, correto? Então, sobraram 3, que são as possibilidades que eu vou pôr aqui. 3 vezes 2, por quê? Aí eu já escolhi 2 letras. Eu escolhi o O e escolhi o T, por exemplo. Sobraram o B e o A, 2 possibilidades. Escolhi o B, sobrou o A, uma possibilidade só. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24 possibilidades, certo? Bom, vamos lá. Exemplo 4. Existem 900 números de 3 algarismos, onde 100 é o menor e 999 é o maior. Nossa, mas por que a gente pulou de um exemplo de anagrama para um exemplo de número? Porque o modo de fazer, o método de fazer é o mesmo, certo? Então, a gente vai usar como se fosse o mesmo sentido dos anagramas. Então, olha, um número de 3 algarismos, por exemplo, é o número 123, o número 492, o número 999 é um número formado por 3 algarismos. O que eu não posso esquecer? Que o 0 não pode aparecer na primeira posição. Por quê?
o número 015, que número é esse? 15, não é? Então, na verdade, ele não é um número de 3 algarismos, ele é um número de 2 apenas. Então, isso não pode esquecer, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa para montar um exercício desse tipo? A primeira coisa é lembrar que nós temos 10 algarismos que formam todo e qualquer número. Quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, mas e o 10? O 10 já é a junção do 1 com o 0, estão vendo? Então, eu tenho 10 possibilidades de escolha no total. O que mais que eu tenho que lembrar que isso é importante e tem que aparecer no enunciado? Se o número que eu vou formar é distinto, ou seja, com algarismos diferentes ou não. Toda vez que for algarismos distintos, algarismos diferentes, algarismos sem repetição, tem que aparecer no enunciado. Ah, mas e se não aparecer? Significa que pode haver repetição, que eu posso pegar números repetidos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, se eu quero um número de 3 algarismos distintos, significa que não podem se repetir. E nem começar com 0, porque eu já expliquei para vocês que, por exemplo, 0,15 é a mesma coisa, só que 15. Então, não é um número formado de 3 algarismos, certo? Bom, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, eu coloquei, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Não é o número que eu quero formar que está aqui embaixo, é a quantidade de possibilidades de escolha que eu tenho. Então, para o primeiro algarismo, que número que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar 9 números. Quais são eles? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Qualquer um daqui menos o 0 pode entrar aqui nesse primeiro quadradinho. Então, eu tenho quantas possibilidades? 9. Aí eu escolho um número qualquer, eu tenho que ir excluindo toda vez que for distinto. Aí eu escolhi o número 7, um exemplo. Se eu escolhi o número 7, ele não pode entrar nos outros 2 algarismos do número que eu vou formar, porque aqui está falando que tem que ser distintos, tem que ser diferentes. Então, o que eu faço? Quantas opções sobraram agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 0 pode entrar aqui? Pode, por isso que apareceram 9 possibilidades. Porque, olha agora, se eu tenho 105, esse número é formado de 3 algarismos? É. O 0 agora, ele faz parte desse número, 105. Então, o 0 pode entrar como possibilidade, por isso que aqui aparece 9 possibilidades, porque inclui o 0. Aí eu escolho mais um, sei lá, escolhi o número 1, tá bom? Quantas opções sobraram para o terceiro algarismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Então, 8 aqui. E eu faço o quê? Multiplico. 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648. Tudo bem? Bom, nesse tipo de exercício, é comum aparecer esses outros casos que eu separei aqui para vocês. Dentro do mesmo enunciado ainda, eu quero números de 3 algarismos, só que agora eu quero números que começam por 1. Então, a primeira coisa, tem que começar pelo 1. Então, esse 1 aqui não é o 1 que está começando, é a quantidade de possibilidades que eu tenho. Eu só tenho uma única possibilidade, que é o próprio número 1. Então, aqui, ó, o 1 vai ficar fixo, ok? Então, eu tenho uma possibilidade para o primeiro algarismo. E depois para o segundo e para o terceiro algarismo? Aqui nesse enunciado, tá falando que os números têm que ser distintos ou diferentes?
Não. Quando não aparecer, significa que eles podem se repetir. Se eles podem se repetir, quantos números, quantas opções eu tenho para colocar aqui? Todas essas que a gente já viu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, 10 possibilidades. E para o terceiro algarismo, pode repetir, eu tenho 10 de novo, tá bom? Então, 1 vezes 10, 10 vezes 10, 100 possibilidades. Letrinha C. Quantos começam por 1 e não podem se repetir? Então, a gente já viu que o 1 vai ficar fixo na primeira posição. Quantas opções eu tenho aqui? Só uma, que é só um número 1. Certo? Então, ó, eu já cancelei aqui o número 1. Como é distintos, não podem se repetir. O número 1 não vai poder entrar aqui nessas duas outras posições. Então, quantos números sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades, ok? Não podem se repetir, então eu vou escolher mais um número qualquer, eu vou escolher o 5. Para excluir, quantos números sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? E 9 vezes 8 igual a 72 possibilidades. Ok, queridos? Tudo bem? Para encerrar, vamos lá. Letrinha D. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Para que o número seja par, ele tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso é condição, tá bom? Então, lembrando, né, que a quantidade de valores que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos 10 possibilidades de números para formar, de algarismos para formar um número, certo? Bom, se eu quero que ele seja par, tá? Quantas possibilidades eu tenho aqui para o terceiro algarismo? Porque ele tem que ser terminado em número par. Então, eu vou ter 5 possibilidades. Quantidade de possibilidades, olha só. Quais são elas? 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu tenho um número que pode ser terminado em qualquer um deles. Então, o que a gente vai colocar? 5 possibilidades. Ah, aqui está falando que tem que ser distintos? Não, significa que eles podem se repetir, tá? Então, se eles podem se repetir, vamos lá para o primeiro algarismo. Para o primeiro algarismo, eu tenho quantas opções de escolha? Qualquer número daqui, certo? Não, te peguei. O 0 não pode entrar na primeira posição. Por que não? Porque senão ele não é um número de 3 algarismos. Então, quantas opções sobraram para eu escolher? 9. Na segunda posição, o 0 pode entrar? Sim, ele pode. E aí, eu tenho todos os valores que eu posso colocar ali. Então, 9 vezes 10 vezes 5 igual a 450 possibilidades. Ok, queridos? Bom, na letrinha E, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos? Olha a palavrinha-chave. Existem? Para que o número seja ímpar, ele tem que ser terminado em um algarismo ímpar. 1, 3, 5, 7 ou 9. Quantas possibilidades a gente tem aqui? 5, correto? Quais são elas? O número 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Então, eu tenho 5 possibilidades, certo? Aí, eu vou para a primeira possibilidade. Bom, eu tenho aqui, né, os 5 valores. Eu vou escolher um deles, por exemplo, eu escolhi o número 1. O número 1 pode entrar aqui de novo? Não, não pode. Por quê? Porque tem que ser distintos. Então, é como se eu excluísse o número 1 daqui, olha, excluí. O 0 pode entrar nesse primeiro algarismo? Não pode também, tá? Por que ele não pode? Porque se eu tiver um número começado com 0,
Ele não é de 3 algarismos. Então, eu não posso começar com 0. Eu posso começar por qual valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, correto? Aí eu escolhi um número qualquer, eu escolhi o 9 para excluir, porque eu não posso excluir o 0, porque agora ele pode entrar, mas eu não podia contar ele na primeira posição, tá bom? Quantas sobraram agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, ok? Então, ficou 8 vezes 8 vezes 5 igual a 320 possibilidades. Ou 320 números, ok, meus queridos? Bom, façam as atividades, assistam às aulas do Centro de Mídias, façam as atividades do envelope. Eu estou mandando tudo baseado, tá, nos nossos exercícios, ok, meus queridos? E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijo e se cuidem. Tchauzinho.